Então eu falei assim, você quer saber da coisa que eu vou reunir um pessoal aqui, vou fazer um filme também. Então toda a vida eu sou apaixonado com filme faroeste e gosto de fazer faroeste. É, rapaz, esse foi o último miserável que eu matei, hein? Nasci na aldeia de Baixo e vim pra cá, pro Mantenópolis, com 2 anos de idade. Eu andava carregando os cartazes de filme na rua, mostrando um e outro, para poder ganhar aquela entrada lá que eu não tinha dinheiro para pagar. Nós esperemos o dia amanhecer pra nossa viagem começar. Igual a nós gemendo como que vai meu carro pela estrada sem destino a nos levar. Nem saudade no peito eu dá. Então eu acho muito legal o povo estar ali do lado de fora olhando os cartazes do filme. E minha vontade de estar no cartaz daquele, pro povo me olhar. Olha, o primeiro filme foi A Vingança de Loreno 1. Lá foi um grande sucesso mesmo esse filme. A quadra lá que a gente apresentou o filme, entrou mais de 2.000 pessoas. Estamos aqui na praça principal de Mantenópolis. Eu sou irmão do Manuelzinho. Ele sentava aqui no jardim, porque todo mundo gostava dele. E, inclusive, o Manuelzinho era uma pessoa que o município inteiro conhece ele. É mais conhecido como Ciganinho. E um certo dia o finado Manelzinho, né, que era o diretor, né, e ator ao mesmo tempo do filme, ele me convidou para participar, faltou um integrante da equipe, né, aí ele me chamou, eu falei, topa aí. Vou pegar um pedaço de cano, assim, com esse cano galvanizado, aí furar com o furadeiro no lugar que seria o ouvido, que eles falam, onde bate o gatilho. Só que aí o finado Manelzinho colocava uma bombinha, né, ali, e o som saía lá no toca-fita. Ficava no play, no play ali. Aí quando apontava a pessoa, ele riscava o fósforo, colocava para sair a fumaça. E o outro lá que estava com o somzinho na mão, apertava o play. Aí saiu o som, pá, 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 pá. Zé, você pode filmar pra mim? A gente vai fazer um filme, você pode filmar pra mim? Aí veio filmos, aí explicou, né? Só que eu não tenho condições de pagar pra filmar. Falei, tá bem, Manuel, faz o seguinte, só me traz a fita. E quando eu não tiver algum evento no final de semana, que eu trabalhava também com eventos, casamentos, essas coisas assim, aí ele trazia, aí eu pegava, fazia os filmes pra ele. E pra mim era prazeroso e divertido ao mesmo tempo, né? A gente tem que se concentrar muito pra não estar rindo na hora que tá filmando, porque tem muitas cenas que dá graça, eu tenho que me controlar pra não soltar riso pra sair fundo, né? Porque ele era a pessoa que amanhecia o dia lá em casa. Olha, eu trouxe esse papel aqui, eu sentava na mesa e ele não sabia ler não, ele não sabia não. Aí o escritor era eu. O Sr. Manelzinho era um homem simples, apesar de não ter estudado, mas era um homem culto, um homem inteligente, super inteligente. E eu tive o privilégio de conviver com ele durante muitos anos, assistir o filme dele. Manelzinho para nós é um patrimônio histórico da nossa cidade. O Sr. Manel levou a nossa cidade ao mundo. Aí então está o nosso cineasta, Manuel
Então, cada roda que eu faço aqui é um significado de um lugar que é onde vai acontecer uma cena. Eu vou iniciar uma filmagem que vai acontecer daqui a 30 dias. Aí, durante aqueles 30 dias, eu estou aqui, bolando como é que vai rolar aquela cena de filme. Depois do Manezinho ficou eu, que todo mundo me conhece, né? Que o Cochilepe aqui no Montenegro, quem não conhece o Cochilepe? Chegou no Montenegro, todo mundo conhece o Cochilepe. É o único cara que ficou a figura, o lugar dele ficou eu conhecendo, e depois aqui todo mundo conhece e eu aqui. Todo mundo me conhece, eu sempre que nós dois batia junto por isso. Porque eu dos mais conhecidos e eu. Quem não conhecia eu no Montenegro e não conhecia ele, não conhece Montenópolis. Ele me chamou, você tem coragem de participar? Eu falei, vou. Aí chegou lá, ensaiou, a gente fez um filme, entendeu? Até ficou engraçado, esse filme não era para ter sumido, porque o cara era lutador, né? O cara fazia um tipo de hoje seria um Bruce Lee. Mas o filme sumiu. O primeiro filme eu participei, aí depois a gente começou a plantar assassino, e fomos fazendo vários filmes, né? Rico 1, Pobre 1, 2, entendeu? E a gente participava com humor mesmo, com boa vontade de ajudar o Manezinho mesmo, entendeu? A minha nossa vontade era isso mesmo, entendeu? Tá sempre com ele. E pra coincidência, rapaz, olha quem vem chegando ali, o Manuelzinho. E vem ele e a mulher dele ainda na hora, que lá. Ele passava e vinha de lá pra cá e fingia que era de dois, né? Então isso aí eu nunca esqueço, sempre falava, fulano, Manezinho tá chegando ali, entendeu? Eu, pra mim, era muito marcante, que nós éramos amigos, somos amigos demais, né? Sempre foi amigo, sempre lutador, entendeu? A gente gosta demais de sempre participar do filme Manezinho, tem coisa melhor pra gente, entendeu? Porque eu venho do Washington, e aonde eu moro são muito longe, então eu resolvi acampar aqui em Miami para poder, né? Mas ele criava as ideias na hora e falava para mim, Ganinho, você vai fazer isso e era rápido. Era rápido assim que surgia as ideias dele. E era muito bom, era gratificante. Porque o Manezinho, assim, ele era improvisado, o negócio dele era na hora. Vamos fazer isso? Vamos. E sempre ele era o da frente, ele queria ser o da frente. Ele chamava aí, convocava o pessoal ia, entendeu? E ele ali, lá, ele pegava os animais, ele ia para um recanto aqui na nossa cidade aqui, e começava a fazer filme ali. E aquilo ali foi trazendo repercussão. Quantas pessoas tem na tua equipe de cinema? Bom, cada filme que eu faço lá atua com 50, 60 atores. O que eu tenho para dizer para você é que o Manezinho, ó, era uma pessoa que me respeitava muito, como companheiro, como um ser humano. É o que eu tenho para dizer, que ele, ó, ele era e continua com Jesus o mesmo Manel. Ah, eu sinto todo emocionado, né? Do povo sempre tá aí me aplaudindo, alegre comigo aí. Cada filme é um filme, que já foi feito. Onde você via o Manelzinho, estava ele com a família dele, as criancinhas do lado. A pequena, às vezes, agarrado na barra da saia da mãe. Tem uma vez que a gente fazia filme, a gente ia a pé, né? A gente ia a pé, a gente levantava 6 horas da manhã, fazer filme. Aí, na hora da minha cena, eu tinha de inventar a cena, a parte. Eu falei, Jesus, como é que eu faço? Fazer. Como é que eu faço? Aí o Manezinho falou assim, ó, você chega na casa do seu pai e fica lá. Só essa parte que falava. O resto eu tinha de se virar. Meu nome é Elisa Lorena, eu tenho 21 anos, sou a filha mais nova dele. E, aliás, eu sou o xodozinho, eu posso falar, né? Bom, meu nome é Zaqueu, tenho 26 anos, sou o filho mais velho do seu Manuelzinho. Desde 2016 eu venho fazendo um trabalho nas redes sociais dele, mantendo o legado, a memória dele. Que ele fazia ali na gravação e fazia em casa. Era sempre assim, brincalhão. Então, minha relação com meu pai artista e sendo pai, não tinha muita diferença. Ele era do mesmo jeito na frente das câmeras e atrás. Uma pessoa incrível, um pai sensacional, eu gostava muito. Era
meu melhor amigo. Aqui é ela no meu colo, Elisa. Aqui é o Zaqueu, né? Estava com 5 anos. Eu sou muito feliz, mas quando eu lembro dele eu morro de chorar. Porque eu tenho ele no Facebook, eu peço, eu quero ver o Manezinho. Aí parece nós debaçados, nós conversando. Porque ele colocou a cidade lá em cima. Porque o Mantenópolis não era conhecido em lugar nenhum. Então o Manezinho é o cineasta de Mantenópolis. Só que o povo lá, por causa da minha fama, também me abandonaram. Então foi criando aquela inveja, inversão, acharam que eu ganhei muito dinheiro. E agora não tem como mais eu produzir, que o povo pariu uma inversão, né? De 1989 até 2003, ele produziu uns 30. Agora de 2003, que é após fama, ele produziu uns 10 no máximo. Entendeu? Antes ele produzia vários filmes no ano e depois parou, começou a produzir um filme a cada 2 anos, 3 anos. Depois que ele começou a aparecer na televisão, meio que prejudicou ele nesse sentido de fazer filme. Porque quando eu voltei de Portugal, que eu fui para Portugal, eu estava lá em Portugal, aí eu assisti, foi teu patrão que me chamou, vem que ver aqui, tá falando de você lá no Brasil. Aí eu fui assistir ele no programa do Jô Soares, ele dando uma entrevista, aí o Jô perguntou para ele, mas por que você parou de fazer os filmes? Aí foi a hora que ele falou, é porque a minha parceira foi embora para Portugal, e eu tinha ido para Portugal para montar o meu estúdio, entendeu? Para melhorar mais, para a gente continuar o trabalho, e enfim, né, acho que tudo é quando Deus quer, né? Aí ele foi e falou, eu voltei. Nesse que eu voltei, ele me procurou novamente para ver se eu faria de novo. Mas aí, quando foi procurar as pessoas que trabalhavam de figurante nos filmes, queria cobrar R$50 dele. E ele não tinha esse dinheiro. Eu saí para pescar lá na beira de um rio. Chegando lá na beira do rio, encontrei muitas garotas. Só que uma não dá pra peixe, eu cheguei na beira do rio, fui ver minha garota. Ser pobre não presta não, gente. A gente tem que ser o mesmo remediado, muito pobre. Pobre. O pobre tá lascado. Só que tem um porém que ser famoso, mas não tem uma prata no bolso. E eu falava para ele assim, ó, você faz isso, isso e isso. Aí eles falavam assim, mas é do jeito que o seu Manelzinho tá falando, nós temos que fazer. Eu falei assim, você monta no cavalo, na hora que dá o tiro, você não espera não, você cai no chão. Ele vai falar assim, onde é que tá o Braia? Fala assim, o Braia, eu não sei do Braia, tem 3 dias que eu não vejo ele, pois eu quero conta do Braia. Quando o filme é faroeste, quanto mais feio for, mais sucesso faz. Então, ele não tinha muito recurso, mesmo sem recurso, ele sempre corria atrás de um pai analfabeto, uma mãe analfabeta. Ele nunca deixou eu desistir dos meus sonhos, nunca deixava eu faltar da aula. Sempre que eu pensava em faltar, não, você não vai faltar da aula, não. Brigava comigo. E assim, eu tenho muito orgulho. E eu via como era a produção, ele falando pros atores ali na hora o que era para fazer. E era muito interessante o jeito que ele organizava. Porque os filmes, igual ele fala em várias reportagens, tinha 60 pessoas, 70. E ele conseguia papel para todo mundo. E eu ficava impressionado como cada pessoa encaixa no fio. E aí, depois, quando a gente viu o produto feito, era incrível também. Bom, aqui é a praça do centro de Mantenópolis. Aqui nessa casinha aqui, provavelmente foi onde foi o primeiro cinema. O seu Manuelzinho começou a assistir os filmes e iniciou sua paixão pelo cinema. Aqui, ó, antes era um cinema. O cinema da cidade era aqui.
E o Manelzinho trabalhava ali. Ele trabalhava, ele ajudava, ele pegava os cartazes, colocava do lado de fora, e pegava alguns, levava para a rua. Eu entrava no cinema 2 horas, quando eu saía de lá era meia-noite. Eu assistia 4 sessões naquele dia. Um dia eu vou fazer um filme. Um dia eu vou fazer um filme. Um dia eu vou fazer esse filme. Moreno! É isso que eu queria! Aí eu vou dar uma risada, pô. Vocês veio para me matar? Tem umas partes lá que eu fico imaginando como ele pensou nisso. Tinha muitos filmes que a gente assistia. Meu pai tinha uma TV que era na varanda, né? Aí ele colocava, era filmes de terror. Ele gostava muito de filmes de terror. E eu assim, aí eu escondia atrás dele assim, ih, menina, que você é boba. Ele gostava muito de colocar de comédia o Mazzaropi. Ele se inspirou, aliás, no filme de Mazzaropi. Eu gosto muito de Mazzaropi também, né? Dos filmes do Mazzaropi, eu assisto muito. Então, do jeito que eu amo vestir, eu vesti também no meu filme. E matei homem adoidado. Eu gosto porque o faroeste apresenta essas paisagens muito bonitas. Quando os cavaleiros passam assim, naquelas paisagens, então eu acho muito bonito. Mandaninho é uma lenda, né? Mandanópolis sem manezinho. Hoje não é bom, mas a gente precisava ter manezinho, né? Sempre estava junto. Portanto, que o último dia, quem teve com ele, o último dia dele, antes dele falecer, foi eu, lá na rodoviária. A gente conversou. Parece que ele tá até me despedindo, né? A gente conversou, o último dia que nós conversamos. A última vez que eu vi ele, empurrando a bicicleta dele, subindo o morro. Eu não queria chorar. Com a fita debaixo do braço. Me procurou que ele tinha uma câmera, que se eu poderia ir lá gravar para ele. E eu não pude gravar, porque eu tinha compromisso, entende? Aí eu falei assim, Manel, não vai dar. Deixa pro próximo, e esse próximo nunca chegou. Eu queria que ele estivesse aqui. Eu sei que ele está aqui, perto de nós. Porque morre ali só o corpo, mas a alma sempre está viva. Olha, o meu desejo é continuar com a minha carreira, né? Continuar, que eu tô querendo produzir esse outro filme e não estou conseguindo, estou precisando de apoio do povo, que me ajuda para poder minha carreira não encerrar. É para fazer sempre o povo rir. Eu não quero parar com o cinema, eu quero continuar com o cinema. É a minha felicidade. O povo lá tem eu como um grande artista. Muito obrigado, gente. Eu fico por aqui desejando vocês saúde, felicidade para todo mundo geral, viu? Tchau!